Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Flávio Gonçalves Rua. Hoje vamos dar início ao nosso treinamento de Excel a nível iniciante. Lembrando que as 5 primeiras aulas do Excel para iniciantes já estão disponíveis no canal, bem como as 5 aulas para Excel avançado também já estão disponíveis, além das 5 aulas para quem vai utilizar o Excel em administração financeira. Todas já foram postadas no canal. As atividades estão todas no meu site, basta clicar aí no link do site. E a descrição de cada aula, o sumário, né, descritivo, está aí nos comentários. Né? Dê uma olhada no comentário, conteúdo de cada aula, acompanhem sempre. Visitem o site, baixem as planilhas para realizar os exercícios de fixação. Esse é um treinamento que visa aperfeiçoar o uso da ferramenta por todos, né, de forma gratuita e que todos possam ter acesso. A primeira aula ela abrange basicamente a interface do aplicativo com o usuário. Como que essa interface ela se relaciona com o usuário? Primeiramente, para iniciar o Microsoft Excel, devemos clicar no menu Iniciar. Na versão 2010, que é a versão que eu utilizo, né, ele está em ordem alfabética, Excel. Comando padrão para outras versões é todos os programas Microsoft Office, Microsoft Excel, ou simplesmente digitamos Excel e ele será a primeira, né, das respostas encontradas, no meu caso a versão 2016. Bom, essa é a janela inicial do aplicativo na versão 2016, um pouquinho diferente das outras versões. Entretanto, a maioria das ferramentas, funções, fórmulas, gráficos, ferramentas de análise que iremos utilizar e aprender durante o nosso curso estão disponíveis em todas essas versões. Primeiramente, os arquivos recentes ficam listados aqui do lado esquerdo, aqui em cima a conta na qual estamos logados, e aqui modelos que podem ser pesquisados, né? Existem muitos modelos disponíveis já para o uso, no qual você pode fazer pequenas modificações e utilizar no seu dia a dia para melhorar seu trabalho. Mas, né, como o nosso curso tem por premissa ensinar o Excel desde o início até o uso avançado, né, desde os usuários iniciantes até o usuário avançado, vamos clicar aqui em pasta de trabalho em branco. Né? Então, isso é muito importante. Né? Você pergunta para os alunos, né? Quando eu abro o Excel, ele abre que tipo de arquivo? A resposta, em geral, é sempre a mesma. Ele abre uma planilha. Na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, o Excel, ele abre uma pasta de trabalho. Né? E essa pasta de trabalho, ela tem várias planilhas. O padrão, em algumas versões, é ter 3 planilhas. Neste caso aqui, nós temos a planilha 1. O Excel ele é dividido aqui pela barra de título, né, a barra de status, é a área de visualização do zoom, as guias de comandos padrão, né, então temos aqui a guia página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, e em cada uma dessas guias eu tenho aqui o grupo de comandos distintos. Né. Então aqui na página inicial, por exemplo, eu tenho o grupo de comandos área de transferência. Entretanto, como nem todas as ferramentas da área de transferência estão disponíveis aqui, eu encontro aqui no canto um botão que abre a caixa de diálogo da área de transferência. Essa caixa de diálogo pode aparecer nas laterais, direita ou esquerda, ou, por exemplo, quando eu utilizo aqui no grupo de comandos fonte, o mesmo botão, ele abre a caixa de diálogo para fonte.
Na verdade, ele abre a caixa de diálogo formatar célula, mas ele já abre aqui na opção fonte. Se eu realizar a mesma ação aqui no campo número, né, grupos números, então também é a caixa de diálogo formatar célula, mas na opção números, bem como eu tenho alinhamento, fonte, bordas, preenchimento, proteção e assim por diante. Além disso, eu tenho aqui a barra de ferramentas de acesso rápido, que são aqueles botões ou botões de comandos que eu uso com maior frequência, né? Então, por exemplo, eu quero colocar aqui o botão copiar. Então, eu clico aqui na opção de personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido, vou até mais comandos e ele abre a opção do Excel, né, a caixa de diálogo de opções do Excel, onde eu tenho barra de ferramentas de acesso rápido. Porém, embora copiar esteja aqui já disponível, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque aqui aparece assim, comandos mais usados. Nem sempre o comando que eu estou procurando está em comandos mais usados. Pode ser que eu tenha que buscá-lo em todos os comandos. Então, quando eu clico em todos os comandos, o Excel vai listar todos os comandos existentes e disponíveis no aplicativo. Aí, se eu quero o copiar, ou recortar, ou colar, aí eu posso buscar, né, pela inicial, né, e aí eu procuro aqui o copiar, para poder adicionar na minha guia de acesso rápido, né? Copiar, clico adicionar, ele passa a fazer parte das ferramentas, dos comandos já existentes, né? Eu clico em OK e eu vejo que o copiar é adicionado à barra de ferramentas de acesso rápido. Outra situação importante é que nem todas as guias estão disponíveis. Então, aqui em arquivo, eu tenho aqui opções, né? É a mesma janela onde eu estava anteriormente. Entretanto, aqui eu tenho personalizar a faixa de opções. Uma delas, que nós iremos utilizar a nível avançado, é a guia desenvolvedor, que não é uma guia padrão, mas eu posso inserir também. Então, ela começa a fazer parte aqui da interface do Excel com o usuário, né? Bom, a interface do Excel, ela proporciona várias formas de ser trabalhado, né? Eu não preciso necessariamente utilizar sempre o que a gente chama de comandos padrão, né? Posso utilizar atalhos, eu posso utilizar ferramentas que vão aparecendo no decorrer do conteúdo, né? Então, por exemplo, né, eu quero entender um pouco mais sobre a interface. Então, nós temos que ter noção do seguinte: aqui na planilha 1, ela é dividida por letras e números sempre, né? E a interseção de uma linha nomeada por números e uma coluna, eu sempre vou ter aqui uma célula. Por exemplo, cliquei aqui, coluna F, linha 7. Então, eu tenho aqui na caixa de nome a célula F7. Além disso, eu tenho aqui a barra de funções, né? Além da barra de funções, eu tenho aqui a barra de status, né, onde eu posso mudar a forma com que eu estou visualizando a planilha, a forma com que eu estou navegando, né? Aqui eu estou navegando a um zoom de 100%, eu posso aumentar esse zoom, né? Ou eu posso diminuí-lo, né? Eu posso verificar a quebra de página, né? Isso aqui a gente vai ver nas próximas aulas, a importância do cabeçalho, a importância do rodapé. E aqui a visão só dos itens preenchidos. Como não tenho nada preenchido, né, ele vai aparecer todo em cinza. Então vamos dar início com algumas informações importantes, tá? Então vamos lá. Aqui na página inicial, eu tenho aqui um grupo de comandos número. O Excel ele aceita qualquer tipo de informação. O problema é como eu uso essas informações.
né? Então vamos fazer aqui um exemplo simples, né? Eu vou inserir aqui o número 1, o número 10, o número 100, e o número 1000. Muito bem. Este formato de número é o que a gente chama de geral, né? Entretanto, esse não é o único formato de número aceito, né? Então, nós temos aqui o formato geral. Eu posso mudar esse valor para número, né? Onde ele adiciona a vírgula e os zeros após a vírgula. Eu tenho aqui o formato moeda, né? Só que o formato moeda, o cifrão fica próximo ao número. Formato contábil, onde ele fica alinhado, né, à esquerda, o cifrão e os valores à direita. E eu também tenho o formato de texto, que ele vai assumir como texto, né? Note que de geral para texto, o texto fica alinhado à esquerda e não à direita. Entretanto, outros formatos, como o formato de porcentagem, por exemplo, ele vai ficar diferente porque eu não tomei cuidado na hora de inserir os valores. Eu posso mudar o formato da célula, né, a qualquer momento. Entretanto, alguns formatos podem ocorrer erro. É erro do Excel? Não, eu nunca vi o Excel errar. Quem erra é o operador. Por exemplo, se eu escolher aqui porcentagem, ele vai pegar o 1 e multiplicar por 100, logo fica 100%. Então, o que é o ideal, né? O ideal é sempre selecionar as células antes, mudar para o formato de porcentagem. Após ter mudado para o formato de porcentagem, você pode digitar 1, 10, 100 ou 1000. Aí ele já vai aceitar a porcentagem, né? Então, esse é o porcentagem, é o único que eu tenho que tomar cuidado na hora de mudar o formato da célula. Eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de casas decimais que eu quero após a vírgula, né? E eu também posso escolher, por exemplo, se eu quero moeda, né, 1 centavo, 10 centavos, 1 real, 10 reais, eu posso escolher também um modelo americano, um modelo europeu, né, para o formato. Além disso, eu posso escolher formatos personalizados. Mas, professor, como é que eu faço para fazer, por exemplo, 10 quilos, né? Eu não posso digitar aqui 10, né, quilos, né? Não posso pelo seguinte, porque se eu fizer um cálculo aqui, por exemplo, 20 vezes 10 quilos, ele vai resultar num erro, porque isso aqui é um texto. Logo, eu não posso multiplicar uma palavra por um número. Então, nesse caso, eu tenho que usar um formato personalizado de texto, né? Então, se eu digitei aqui 10 e eu quero que seja 10 quilos, então eu clico na célula, em mais formatos de número, eu escolho então formato personalizado. E aqui, onde está geral, eu altero, né? Então, onde está lá 10 eu quero manter. Então, eu utilizo cerquilha, né, ou hashtag, ou jogo da velha, para manter o valor que está na célula. E, entre aspas, né, eu vou utilizar o que a gente chama de valor absoluto, né? Desculpa, o que a gente chama de valor literal, né? E eu vou escrever quilos, fecha as aspas, né? Então, tudo que estiver entre aspas é um valor literal, ou seja, o Excel vai usar literalmente esse valor, mas não vai afetar o valor numérico que está na célula. Veja lá, 10 quilos. Aí, quando eu realizar um cálculo baseado nessa célula, multiplicando por 10 aqui, ele vai calcular normalmente. Aí eu posso utilizar aqui o pincel de formatação para copiar o formato normal. Ou, como eu já criei esse formato personalizado, né, então eu já tenho ele aqui também, eu posso escolher aqui normalmente, né? Eu vou colocar aqui 1000 quilos, né? Então eu clico no valor, como eu já criei esse formato personalizado, eu posso escolher aqui 1000
quilos. Está aqui. Muito bem. Posso usar quilos, posso usar metro quadrado, centímetro cúbico e assim por diante, qualquer um. Ok? Muito bem. Por este momento é só, né? Agora, na segunda aula, a gente vai trabalhar com outras ferramentas relacionadas com a interface do Excel.